Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Adriana. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito de alguns conteúdos que são comuns na prova da UFGD, né? Com relação à disciplina que eu trabalho, que é a disciplina de História. Dentro da História geral, os temas mais comuns, pelo menos nos últimos 2, 3 anos, dentro do conteúdo de História, tem sido imperialismo e neocolonialismo, né, já finalzinho do século XIX. Então, quando você for pensar esses dois temas aqui, é importante você pensar a questão da segunda revolução industrial e das justificativas que foram dadas pelos europeus, principalmente para neocolonizar o continente africano, Conferência de Berlim, disputas imperialistas, a formação dos blocos militares, a questão da ocorrência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ano de 2022, por exemplo, aconteceu deles cobrarem a Operação Barbarossa, né, feita por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial, e um assunto que cai quase em toda a prova, dentro do período entre guerra, são as questões relacionadas ao totalitarismo. Inclusive, em 2023, foram duas questões. Uma cobrou de forma generalizada características comuns do totalitarismo de extrema-direita e uma pergunta específica sobre o salazarismo. Então, não perca a oportunidade de acertar uma questão de história sobre o totalitarismo, sabendo identificar quais são as características desse regime que acontece entre o final da Primeira Guerra e o início da Segunda. Lembrando que o salazarismo e o franquismo vão sobreviver até os anos 70, tá? Então, fica aí a dica para você estudar franquismo, salazarismo, nazismo e fascismo. Com relação à história do Brasil, a questão indígena, ela aparece bastante na prova aqui da UFGD. As questões estão mais relacionadas ao encontro entre o colonizador e os povos nativos aqui no continente americano, e também questões relacionadas à luta desses povos por terra aqui no continente americano. E também a questão de luta pela identidade cultural dos povos originários aqui no nosso continente. E um tema que é recorrente, praticamente em todas as provas, é a questão da ditadura militar, né? Pensando a questão da política anticomunista dentro do contexto da Guerra Fria. Outro tema também bastante comum dentro da história do Brasil é você pensar o período do século XIX aqui no nosso país, que é o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. Se para você for cobrado o governo de Dom Pedro I, fica a dica para você pensar a questão do autoritarismo praticado por Dom Pedro I entre os anos de 1822 e 1831. Né? Autoritarismo esse marcado por inúmeras práticas que começa desde o fechamento da Assembleia em 1823, da Assembleia Constituinte, a outorga da Constituição, a criação do poder moderador, medidas que eu tenho certeza que você já conhece. Então fica aqui para você as dicas da prova de História do vestibular da UFGD aqui do nosso estado, tá bom? Boa prova! Bom, pessoal, nós temos aqui uma questão do nosso vestibular da UFGD 2023, que trata um tema recorrente na prova, que é século XX, período pós-Segunda Guerra Mundial, que é um período em que a humanidade vai se preocupar com a questão da dignidade humana. Por quê? Porque no início do século XX, a gente vai ter a ocorrência de algumas atrocidades em decorrência da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, né, que teve um curto período de intervalo entre elas, né, 1919 e 1939. No período entre guerras, nós tivemos o surgimento do totalitarismo de extrema-direita, nazismo, fascismo, salazarismo e franquismo, e nós tivemos também a ocorrência do Holocausto judaico. Então, após o fim da Segunda Guerra Mundial, existiu a necessidade de se pensar
a questão da vida humana. Por isso que, com o final da Segunda Guerra e a criação da Organização das Nações Unidas, foi necessário pensar também a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Era necessário que a humanidade passasse a ter uma referência ética com relação ao que tinha acontecido na primeira década do século XX, para que a humanidade não recorresse nos mesmos erros que a primeira etapa do século XX teria deixado como exemplo negativo para nós. Por isso que a questão de número 28 da UFGD traz para a gente essa reflexão, para que a gente pense sobre a importância da criação, em 1948, sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que acontece no ano de 1948, proposta pela ONU, né, que foi criada na Conferência de São Francisco, em 1945. Vamos lá para a questão. O enunciado diz para a gente: no dia 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas adotou, por unanimidade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Embora a declaração não tenha força legal, sua autoridade é sem paralelo. Talvez não exista nenhum texto com mais amplo impacto em nossas vidas. Sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. E nós temos aqui 5 alternativas, o que é comum na prova da UFGD, e a nossa alternativa correta é exatamente a alternativa que fala sobre as violações dos direitos humanos que aconteceram principalmente em decorrência do conflito mundial que recém tinha acontecido na Europa, que foi a Segunda Guerra Mundial, principalmente com relação ao Holocausto, que nós sabemos que foi o genocídio com referência à morte de 6 milhões de judeus. Portanto, nós temos como gabarito da questão 28 da UFGD a letra B, que nos diz: as violações aos direitos humanos durante a Segunda Guerra Mundial foram catalisadoras para sua elaboração. Até a próxima questão, pessoal. Nós voltamos com uma outra questão da UFGD, também 2023. Como nós já falamos anteriormente, o século XX, na prova de História Geral, é um tema recorrente, e o assunto imperialismo e neocolonialismo, eu aposto com você que ele pode cair, certo? E o que nós podemos pensar nessa questão de número 29? O discurso da Europa no século XVIII, principalmente por influência do iluminismo, é um discurso assentado na ideia do liberalismo, né? Na liberdade individual, na liberdade de expressão, na liberdade religiosa, na liberdade de negociação, de não existir monopólios. Esse é o discurso do século XVIII. Porém, existe uma contradição na prática do século XIX, principalmente a partir da Segunda Revolução Industrial, quando a industrialização passou a ser uma realidade de outros países além da Inglaterra. Países como a França, a Holanda, a Bélgica, a Alemanha, a Itália, a Espanha, Japão, Estados Unidos. Quando o capitalismo ele passou a ser um capitalismo monopolista e financeiro. Porque agora esse liberalismo que tanto defendia a liberdade, agora se tornou um capitalismo de monopólios, inclusive com a formação de grandes oligopólios, como os trustes, os cartéis, as holdings. E nesse mercado de competição, nós vamos ter a formação de uma conferência no final do século XIX, que é a Conferência de Berlim, onde vários países da Europa que viviam a Segunda Revolução Industrial, eles literalmente vão partilhar o continente africano. Interessados em que nesse continente? Nas novas demandas que eles necessitavam para a Segunda Revolução Industrial. Ou seja, aonde estava a tal liberdade que eles defendiam no século XVIII? Para os africanos e para os asiáticos, não estava. Com o discurso da missão civilizadora, do darwinismo social,
do positivismo, do mito da civilização, da superioridade do homem branco, os europeus vão praticar imperialismo e neocolonialismo sobre o continente africano e asiático. E com isso, as disputas por esses territórios, elas vão se tornar cada vez mais acirradas, principalmente quando, a partir da Conferência de Berlim, alguns países não ficaram satisfeitos com as colônias que receberam, ou pela quantidade de territórios, ou até mesmo pelas riquezas que cada um desses territórios ali possuíam. Lembrando que na Conferência de Berlim ficou decidido que praticamente 93% do continente africano seria dividido, partilhado. Apenas 2 territórios não foram divididos entre os países da Europa, que foram a Libéria e a Abissínia, que hoje corresponde ao território da Etiópia. E vale a pena lembrar que essa prática por disputa territorial, que nós chamamos de imperialismo, que gerou o neocolonialismo, é considerada a nossa causa maior da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, esse assunto, capitalismo monopolista, capitalismo financeiro, Conferência de Berlim, imperialismo e neocolonialismo são assuntos recorrentes na prova da UFGD. Vamos lá para a questão de número 29. Ela diz para a gente: as mesmas sociedades em que se predomina o discurso liberal vão se lançar na segunda metade do século XIX à construção de grandes impérios coloniais. Sobre o neocolonialismo europeu, observado entre os séculos XIX e XX, em relação ao continente, é correto afirmar que, ou seja, será que o mesmo discurso liberal do século XVIII será válido para o continente africano? É óbvio que não, né? E as consequências desse neocolonialismo, ele vem na forma de desagregação da cultura, de não respeito da cultura dos povos neocolonizados, vem na forma de desestruturação da economia desses povos. E para isso, a gente chega ao nosso gabarito, que é exatamente o de letra C, que diz para a gente que afetou negativamente diversos aspectos da vida social dos povos colonizados, produzindo transformações profundas e duráveis. E a gente entende essas transformações profundas e duráveis quando a gente vê a permanência, por exemplo, até os dias de hoje, de algumas guerras civis. Ok? Voltamos daqui a pouco com mais uma questão. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a história do Brasil na prova da UFGD. 2 temas são comuns na prova da UFGD e um deles é o período da ditadura militar. E quando a gente pensa na ditadura militar aqui no Brasil, que acontece entre os anos de 1964 e 1985, é sempre interessante a gente pensar que a ditadura está acontecendo dentro de um contexto maior, global, que a gente chama de Guerra Fria, certo? A Guerra Fria, ela começa com o final da Segunda Guerra Mundial e vai até a queda do Muro de Berlim, se a gente considerar esse o fim ou o fim da União Soviética em 1991. É aquele período que nós chamamos de período de bipolarização mundial. E nesse conflito, que também é um conflito ideológico entre o capitalismo e o comunismo, o socialismo, nós temos um reflexo bem importante dessa bipolarização no continente americano. Por quê? Porque uma das superpotências que disputa a liderança mundial, que no caso seria os Estados Unidos, está bem no nosso continente, certo? E os Estados Unidos, ele vai se sentir bastante incomodado quando, dentro do continente americano, a partir de 1961, nós passarmos a ter, dentro desse continente, um exemplo socialista, por conta da revolução que vai acontecer em Cuba, liderada por Fidel Castro e Che Guevara. Então, a partir dos anos 60, no continente americano,
o anticomunismo ele vai passar a ser assombrado, vai passar a ser um novo temor dentro do continente americano. E com isso, nós vamos ter a implementação de muitos governos ditatoriais na América Latina. E a maioria desses governos terão o apoio dos Estados Unidos nessa disputa pela Guerra Fria. E no caso do Brasil, isso não será diferente, certo? Então, as justificativas normalmente utilizadas para a implementação de um governo autoritário que controla os meios de comunicação, que anula parte dos direitos da população, que se tornam governos unipartidários, é a questão do anticomunismo. E no caso do exercício que nós temos aqui na questão 31 da UFGD, nós temos uma colocação no enunciado aonde o autor coloca para a gente que no Brasil a participação de grupos conservadores para a implementação da ditadura ela era muito mais uma participação que tinha mais uma conotação moral e religiosa do que uma conotação política. Ele está fazendo referência a uma marcha que acontece em 1964, chamada Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Ou seja, ele se refere a grupos conservadores que apoiavam a política de afastar do poder o então presidente da República, João Goulart, que era associado a uma política da esquerda, e com isso dar chance para que a ditadura fosse implementada aqui no país. Então, quando você pensa na ditadura na América Latina, entre os anos 60, 70 e 80, também pense nela dentro do contexto da Guerra Fria e na política anticomunista, certo? Vamos lá para o exercício. O que diz o enunciado? O anticomunismo tocava menos as convicções políticas e mais a moralidade e religiosidade. A opinião conservadora via o regime político comandado pelos militares como garantia da defesa da ordem moral, como eu falei para vocês. É um viés mais moral e religioso, de acordo com o autor aqui do trecho que foi citado. Por isso, apoiava e cobrava ações como a censura dos meios de comunicação e a punição dos corruptos. O excerto apresentado aborda a ditadura militar brasileira e identifica o apoio. Essa questão está fácil, por quê? Porque ela já coloca o posicionamento do autor, né? O viés mais moral e religioso, e já coloca no próprio texto que quem apoia esse viés é a opinião conservadora. Então, bastava você identificar uma alternativa que elencasse para você o setor conservador. E qual é a alternativa que fala sobre o setor conservador? Alternativa E, que diz assim: de setores conservadores por temerem um avanço do comunismo, tendo suas convicções de teor religioso e moralista. Ou seja, uma questão de interpretação, caso você não tivesse um conhecimento específico a respeito do tema. Até uma próxima. Bom, pessoal, nós temos aqui mais uma questão referente à história do Brasil, só que agora dentro do período que nós chamamos de Brasil Colônia. Já no finalzinho do Brasil Colônia, num período em que o Brasil já está vivendo o nosso processo de independência. Momento em que a corte portuguesa veio para o Brasil, que eu acredito que vocês saibam, é em decorrência das guerras napoleônicas, né? Napoleão Bonaparte, ele cria um projeto para a França, e dentro desse projeto francês, ele tem como rival a economia inglesa. E essa rivalidade faz com que Napoleão Bonaparte crie o bloqueio continental, e os países que não seguissem as determinações do bloqueio continental, ele tem como determinação a invasão do território com o exército de Napoleão. Como Dom João VI não acata as determinações do bloqueio continental, a corte portuguesa acaba vindo para o Brasil sob a proteção da marinha inglesa, certo?
É interessante que você faça sempre essa ligação. E é interessante também que você faça a ligação que quando Dom João VI chega aqui no Brasil, ele vai tomar várias atitudes, ele vai realizar várias decisões. E entre essas decisões tem uma que é muito importante, que não está ligada a esse exercício, mas que eu vou te lembrar. Em 1808, Dom João VI ele vai decretar a abertura dos portos. O que significa a abertura dos portos? Significa que Portugal não tem mais um monopólio comercial sobre o Brasil. Ou seja, o Brasil passa a ter liberdade para comercializar com outros países, além de Portugal. Lógico que países que estivessem em paz com Portugal. Mas, além dessas medidas, foi necessário também que a corte portuguesa fosse estabelecida aqui no Brasil. E, no caso, estabelecida na capital brasileira nessa época, que seria a cidade do Rio de Janeiro. E era necessário abrigar a população que veio juntamente com Dom João VI para o Brasil. E o exercício fala exatamente sobre essa necessidade de abrigar essa população, porque o exercício cita o aumento populacional que a cidade do Rio de Janeiro teve em decorrência da chegada da corte portuguesa. Então, é um exercício que exige de você uma leitura e uma interpretação. Vamos lá para o exercício de número 32. Nenhuma região brasileira sentiu mais a chegada da corte do que o Rio de Janeiro, sede do vice-reino desde 1763, escolhida para ser a capital provisória do Império Luso-Brasileiro. Para se ter uma ideia, a população cresceu de 60 mil habitantes em 1808 para 114 mil em 1821, quando a família real regressou a Portugal. Ou seja, o que o texto está enfatizando para você? O aumento populacional aqui no Brasil, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, em virtude do período em que a coroa portuguesa aqui esteve. Na chegada da família real portuguesa no Brasil, muitas foram as transformações que marcaram a sociedade naquele momento. Assinale a alternativa que demonstra corretamente uma dessas mudanças. Então, ele está fazendo uma pergunta sobre as mudanças na sociedade, certo? E nós temos aqui algumas alternativas que falam, por exemplo, sobre a abertura dos portos. Por que não é a abertura dos portos? Porque ele coloca aqui, como, por exemplo, que a única nação beneficiária seria a França. É exatamente, não tem como ser a França, né? Porque a França, nesse momento, está com inimizade com Portugal. Afinal, foi por conta de Napoleão Bonaparte que Dom João VI veio aqui para o Brasil. A assinatura da Lei Áurea também não, né? Porque a gente sabe que a Lei Áurea ela só será assinada lá no governo de Dom Pedro II. A queda nos valores dos aluguéis, muito pelo contrário, né? Porque se você tem um aumento populacional, a tendência do preço do aluguel é aumentar. A independência política do Brasil em relação a Portugal? Não, porque você sabe que essa independência política oficial, ela só ocorre no ano de 1822. E ele pede uma transformação que marca a sociedade. E como ele está falando de necessidade de alojar, só pode ser a alternativa C, em que ele diz, olha, foi necessário desapropriação de dezenas de imóveis para alojar os cortesãos, ou seja, alojar as pessoas que vieram junto com a corte portuguesa aqui para o Brasil. Portanto, o nosso gabarito fica a letra C. Ok, pessoal?